uma mulher cananeia, que não pertencia ao povo de Israel, não era uma mulher judia, ela é uma mulher gentia, uma mulher pagã, não era uma mulher da fé, da comunidade da fé. Mas Jesus saiu do território de Israel, foi lá para as bandas de Tiro e Sidom. Ali ele quis se ocultar por um tempo, como homem ele precisava, irmão Aristide, de repouso, ele precisava recompor as suas energias. Jesus, como homem, ele teve fome, ele teve sede, ele precisou dormir, ele precisou comer, amém? Ele, quando exerceu o ministério dele há cerca de 2000 anos atrás aqui nesta terra, ele tanto foi 100% homem, como também 100% Deus, aleluia. E ele, como homem, ele precisava do descanso físico também. E ele quis, se ocultar, dar uma pausa na sua agenda, mas diz o texto em Marcos que ele não pôde esconder-se. Ele não pôde esconder-se. Ele não pôde. E por que ele não pôde se esconder, irmã Raquel, Estevão? Porque havia ali naquelas cercanias uma mulher com uma grande necessidade. Uma grande necessidade, um grande sofrimento na vida dela. E qual é o sofrimento? Ela tinha uma filhinha que estava miseravelmente endemoniada, como diz lá o texto de Mateus, uma filhinha miseravelmente endemoniada. Pessoal, eu já vi muita gente possuída por demônio, e é uma coisa horrorosa quando alguém está possessa de demônio. Eu já vi pessoas possuídas por demônio, elas mesmas ficarem batendo seguidamente a cabeça na parede, e não sentirem nada, mas é claro que a sua cabeça está se machucando, está sangrando. É claro que quando aquela possessão terminar, a pessoa vai sentir as dores físicas. Eu já vi pessoas com uma força sobrenatural, possuída por demônio, pegar objeto que se ela não tivesse possuída, ela não conseguiria levantar tal objeto. Eu já vi pessoas endemoniadas serpentear como um réptil no chão. Enfim, diz o Evangelho ainda que pessoas endemoniadas, elas se jogam no fogo, se jogam na água. É uma angústia para quem está possuído, é uma angústia tão grande que a pessoa, para se ver livre daquilo, faz loucura, como o gadareno, por exemplo. A Bíblia diz que, irmão Antônio, que ele se rapava com cacos de telha, ele se feria, ele se cortava com cacos de telha. Tamanha era a angústia que aquele homem sentia com uma legião de demônios lhe possuindo. Pois bem, e uma mãe, quando traz uma filhinha ao mundo, ela sonha os melhores sonhos para sua filhinha. É ou não é? As irmãs aqui que têm filhas, que têm filhos, você que me ouve, que é mãe também, que tem seus filhos, quando você deu à luz aos seus filhos, você deu à luz sonhando os melhores sonhos de vitória para o seu filho, para a sua filha. Não é verdade, minhas irmãs? Amém? Aleluia. E imagine, essa mãe aqui também, que sonhou os melhores sonhos para a existência da sua filhinha, e ela ainda numa idade bem tenra, aparentemente ela tinha aqui uns 12 anos de idade, essa menina, já com a vida totalmente destruída por um demônio que a possuía, e estava ali lhe causando a morte, o sofrimento na sua alma. Aleluia. E uma mãe que ama verdadeiramente os seus filhos não suporta ver os seus filhos sofrendo. Não suporta. Nenhuma mãe, nenhum pai quer viver vendo seus filhos sofrendo dia após dia aqui nessa terra. É ou não é mãe? É ou não é pai? Qual é o pai, qual é a mãe que aceita isso? Ninguém aceita isso. Ver o sofrimento instalado na vida do seu filho, da sua filha, e viver como se aquilo ali não fosse nada. Pelo contrário, isso causa angústia, aflição, dor, desgosto, tira o prazer da vida, tira a satisfação de viver. É algo que atormenta, que atribula a vida de qualquer pai e de qualquer mãe
ao ver um de seus filhos, aleluia, sofrendo dia a dia, aleluia. E com essa mãe aqui não foi diferente, não foi diferente. Ela estava vivendo tanta aflição com aquela situação, aleluia, que ela teve que fazer algo. E é este algo que ela fez que eu peço a atenção de vocês mais uma vez, para que vocês ouçam e aprendam com o Evangelho. Não é comigo, não é com o pastor Fernando, amém? Não é por coisa que eu vou falar da minha mente, ou que eu aprendi com homem algum, não. São princípios que o Espírito Santo fez homens santos de Deus registrarem aqui nas Sagradas Escrituras, para eu e você tomar o conhecimento e viver de acordo com esses princípios, para que a gente também, assim como essa mãe venceu o sofrimento dela, eu e você também possamos vencer, triunfar sobre tudo aquilo que também nos faz sofrer nesta vida. Amém, pessoal? Então nós vamos ver agora o que ela fez para dar fim ao seu sofrimento, para ver a sua filhinha liberta, para ver aquele mal, aleluia, batendo em retirada da sua casa, da sua família, da alma da sua filhinha, e ela poder então ter paz, ter alegria para viver e para existir em família. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser que aquilo que te faz sofrer não seja nada parecido com o que essa mãe aqui experimentou. Pode ser que a razão do teu sofrimento seja outra. O problema não seja na sua filha ou no seu filho, seja no teu cônjuge, por exemplo. A sua relação matrimonial, conjugal, está ali fazendo sofrer. Pode ser que aquilo que te faz sofrer é o desemprego. É você querer trabalhar, precisa trabalhar, e as portas estão todas fechadas para você. E isso tem te causado sofrimento. Pode ser que o teu sofrimento seja por causa de uma depressão, uma tristeza profunda que invadiu o teu peito e você não consegue arrancá-la de dentro de você. E essa tristeza, essa apatia, esse abatimento te deixa invalidado para a vida, desmotivado para a vida. Pode ser que o que te faz sofrer é um espírito maligno, também, assim como havia nessa menina, que quer te destruir, que faz você pensar em morrer, em desistir da vida. Enfim, eu não sei o que te faz sofrer, ou qual é a razão do teu sofrimento. A verdade é, meus irmãos, que existe muitas causas para o sofrimento. Há muita coisa na existência humana que pode nos fazer sofrer. É ou não é? Eu conheço pessoas que exatamente agora estão em profunda depressão, porque um dos cônjuges foi embora, e aquele que ficou não aceita o abandono do outro, e estão deprimidos com essa separação. Eu conheço pai e mãe que choram dia e noite porque os seus filhos entraram num caminho de perdição e não sabem o que fazer para tirar os filhos da perdição em que se enfiaram, e isso tem feito muitos pais, e eu conheço tais pais, sofrerem, chorarem amargamente pela situação que seus filhos se encontram. Pois bem, seja qual for o teu sofrimento, o que importa para mim e você agora é que o Evangelho, aleluia, nos revela que Jesus tem o poder para nos libertar daquilo que nos faz sofrer. O Evangelho nos revela que Jesus tem a solução para todos os nossos problemas. Jesus tem poder para curar toda e qualquer enfermidade que nos assola. Jesus tem poder, aleluia, para fazer o diabo que nos atormenta, aleluia, bater em retirada da nossa vida. Creia nessa verdade do Evangelho. Aleluia. Então vamos agora
para o texto sagrado que nós lemos em Marcos capítulo 7, a partir do 24. Jesus não pôde se esconder, Ele é o Deus que tudo pode. Em Jó 42 diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus desígnios podem ser impedidos. Não há nada que possa impedir de Deus fazer o que Ele quer fazer. Por que não? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas aqui, aleluia, Jesus, sendo Deus também, 100% Deus, diz a palavra de Deus que Ele não pôde se esconder. Como é que a gente entende uma coisa? Se em outra parte as Escrituras diz que Deus é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, que nada pode impedir o agir de Deus. E agora, como é que Deus quis se ocultar naquela casa, irmão Edson, e Ele não pôde? Que Deus é esse? Uma hora a palavra diz que Ele pode, e outra hora diz que Ele não pode. Deus não pode se ocultar de uma alma carente, de uma alma necessitada. Deus não pode se esconder de uma alma que o busca de todo o coração, aleluia, com sinceridade, com verdade, aleluia, aleluia, crendo que Ele é capaz de resolver o problema da sua vida. Ele não pode se esconder. Como diz o salmista lá no Salmo 51, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não despreza. Louvado seja o nome do Senhor. Não é à toa que o salmista diz, como a pastora leu aqui nesta noite, Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente na angústia. Então, se Ele é socorro bem presente na angústia, se você está angustiado, você buscar o socorro dEle, Ele, mesmo tendo outros planos, mesmo Ele, aleluia, tendo decidido outra coisa, aleluia, Ele vai mudar a agenda dEle, Ele vai intervir na tua vida para resolver o teu problema. Creia nisso, em nome de Jesus. Ele pode tudo, mas quando uma alma necessitada o busca de todo o coração e com verdade, ele altera os planos dele para atender a necessidade de quem o busca. Por isso que também o salmista diz no Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. O que deseja o teu coração. Louvado seja o Senhor. Prosseguindo, irmão, Jesus não pôde se esconder, porque havia ali uma mãe naquelas cercanias com uma grande necessidade, e esta mulher, aleluia, naquele momento lá em que Jesus estava em Tiro e Sidom, diz no versículo 25 de Marcos 7, aleluia, que ela ouviu falar dele. Ela ouviu falar dele. E aqui já está um princípio importantíssimo para você ter vitória sobre todo e qualquer sofrimento. Tudo vai mudar, Pedro, a partir deste princípio aqui. Ela ouviu falar de Jesus. Aleluia. Marcos 7, 25. Ela ouviu falar de Jesus. É por isso que, aleluia, o profeta brada: ó terra, terra, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando a gente ouve o Evangelho, meus irmãos, minhas irmãs, e a gente dá crédito ao Evangelho, a gente crer no Evangelho, pode ter certeza, o céu está vendo o que está acontecendo dentro do teu coração. Quando você ouve a palavra de Deus e dá razão a Deus através daquilo que a palavra dele está falando com você, o céu está vendo isso, e você vai ser abençoado por isso. Você vai ser abençoado. Essa mulher só foi abençoada porque ela ouviu falar de Jesus e ela creu em tudo aquilo que ela ouviu a respeito de Jesus. E qual era a fama de Jesus? Qual era a fama de Jesus ali? Hein? Que ele curava paralíticos, ele curava cego, ele curava mudo, surdo, aleluia, ele ressuscitava mortos, já apodrecido, de 4 dias, aleluia, ele curava leprosos, ele curava toda e qualquer enfermidade.
Ele operava prodígios como nenhum outro já havia operado aqui na terra, como andar sobre as águas, como multiplicar pães e peixes para alimentar milhares de famintos. Aleluia! Ele fazia onda e tempestade se acalmarem em meio a um mar revolto. Tamanho era o poder de Jesus. Ela ouviu isso e ela acreditou que tudo isso era verdade. Ela creu que em Jesus havia de fato esse poder. E além disso tudo, a Bíblia diz que Jesus andava também libertando os oprimidos, expulsando demônios, tanto em sinagoga, como em terras desertas, como em montes. Aonde aparecia alguém endemoniado, ele libertava os endemoniados das possessões malignas. E quando ela ouviu tudo isso que Jesus andava fazendo nos seus dias, ela creu em Jesus. E quando ela soube que esse que andava fazendo o bem por todo lugar que passava, ela foi em busca do Senhor. Ela foi ao encontro de Jesus. Por quê? Porque ela queria dar um fim ao sofrimento dela. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Eu creio que pode. Você quer acabar com o sofrimento? O Evangelho está dizendo que uma mãe que sofria, ouviu falar de Jesus, foi ao encontro dele. Esse é o convite do Evangelho para mim, para você. Quer se livrar do mal que te assola? Busque o Senhor Jesus. Vai ao encontro dele. Tem muitos, inclusive nos nossos dias, que vai em busca de outras coisas. Vai num terreiro de candomblé, de umbanda, vai fazer um despacho, uma macumba, um feitiço, uma porção, uma mágica. Tem outros que vão virar devotos de santo, de imagens, de outros deuses. Mas hoje eu e você estamos tendo a graça de termos a revelação de Deus, de que quem acaba com o sofrimento na vida do homem não é mágica, não é feitiço, não é imagens. Aleluia, é Jesus. É Jesus. Ele mesmo disse: todo o poder me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Aleluia. Ela ouviu e ela foi até ele. Esses princípios eu e você já estamos cumprindo aqui. Nós viemos aqui porque viemos buscar também de Deus algo. Aqui é casa de Deus também. Aqui é santuário do Deus vivo. Aqui é o lugar onde nós que já confiamos no Senhor nos reunimos, não só para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor, mas também para buscar as bênçãos de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então nós estamos aqui buscando, como diz lá em Crônicas, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, é o que todos nós estamos fazendo nesta hora, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ela foi até Jesus. Aleluia. Depois de ter ouvido falar dele, ela foi até ele. E assim que ela se aproximou dele, ela se lançou aos pés dele. E diz lá em Mateus que ela o adorou. Então adorar é exatamente isso. É se prostrar diante daquele que a gente sabe que
pode dar fim ao nosso problema. É se humilhar diante daquele que a gente sabe que pode resolver a nossa situação. Ela se lançou aos pés dele, porque ela sabia que estava nos pés daquele que tinha poder para acabar com aquela possessão demoníaca na vida da sua filha. Aleluia! Aleluia! Então, pessoal, quando a gente tem um problema nos assolando, não é para fazer como muitos fazem aí. Vai se humilhar para o agiota, vai se humilhar para outro homem qualquer, né? Para o advogado, para o médico, querendo que eles resolvam o seu problema. Se houvesse uma outra solução para aquela mulher, ela já teria procurado, ela já teria achado, porque a necessidade dela era tão grande que a gente vê que estava movendo com a vida dela. Então o Evangelho está deixando claro aqui que não há nada que possa resolver um problema desse na nossa vida. Só Jesus pode. Eu digo isso com toda sinceridade para vocês, porque eu já vivi isso. Já vivi momentos de angústia que só Jesus realmente foi capaz de arrancar a angústia que me atormentava. Só Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Tiago diz: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. O próprio Senhor Jesus disse: aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Serão exaltados. Aleluia. Aleluia. E eu confesso para todos, não existe melhor lugar na vida. Irmão Jefferson, não tem lugar melhor no planeta, nem no universo, ou no multiverso, se existir, para a gente estar do que estar aos pés de Jesus, irmão Edson. Esse é o melhor lugar para a minha alma e para a tua alma estar. É aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus há refrigério. Irmãos, eu vou tirar a máscara que está me atrapalhando demais, tá? Me desculpe. A gente está numa boa distância, né? Quantos metros tem que ser de distância, Jeff? 1,5 metro? Então a gente está a mais de 1,5 metro de distância. Essa é a recomendação. Aleluia. Aos pés de Jesus, irmão João, há refrigério para nossa alma. Aos pés de Jesus há descanso para nossa alma. Aos pés de Jesus há aprendizado para nossa vida. Aos pés de Jesus há libertação daquilo que nos oprime. Aos pés de Jesus nós encontramos a solução do problema. Então, meus amados e queridos irmãos, vamos viver aos pés do Senhor. Vamos viver aos pés do Senhor. Vamos viver aos pés do Senhor. Não tem lugar melhor na vida para você estar além dos pés do Senhor. Ela se lançou aos pés de Jesus e acabou o problema. Aí a vitória é garantida. Aí o demônio vai ter que sair. Vai ter que sair. Esse problema vai acabar quando a tua vida está nos pés do Senhor. Muitos problemas não são resolvidos, irmãos. Muitas das vezes o diabo faz farra na nossa casa, é porque não estamos, aleluia, sinceramente vivendo nos pés do Senhor. Porque o Evangelho está falando aqui comigo e com você. Essa mulher que tinha um grande problema na sua vida, um mal terrível, acabando, aleluia, com a sua alegria de viver, aleluia, cessou na vida dela quando ela foi para os pés do Senhor. E nós evangélicos temos esse defeito horrível.
A gente acha que algum milagre vai acontecer na nossa vida quando vier um pregador popstar, um pregador famoso, um pregador cujo cachê a gente nem tem condição de pagar. Aí quando vier um pregador desse, né, que tem milhões de visualizações nas redes sociais, quando um cara desse vier aqui, aí a coisa vai tremer, aí vai acontecer muita coisa, aleluia. O sangue de Jesus tem poder, aleluia, para tirar essa mentira da tua mente, da tua cabeça, esse engano do diabo da tua vida. Quem pode todas as coisas na tua vida é Jesus, é Jesus, aleluia, é Jesus de Nazaré. Pedro e João, aleluia, se depararam com um paralítico na porta do templo chamada Formosa, pedindo esmola. E o que foi que eles disseram? O que eles disseram para o paralítico? Nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E na mesma hora o paralítico levantou. Aleluia. Não foi Pedro, não foi João, foi o poder que há no nome de Jesus que fez aquele paralítico andar. Então não pense que é o homem que vai resolver o teu problema. Aleluia. Por mais consagrado que ele pareça, aleluia, não pense que é o homem. É Jesus, é Jesus, é Jesus, aleluia, que tem a solução para o teu problema. Eu digo isso com toda a autoridade, meus irmãos e minhas irmãs, porque a gente vive num mundo que muitos acreditam em tanta coisa, em tanta besteirada, é ou não é? Em tanto patuá, pirâmide, pé de coelho, horóscopo, signo, porções mágicas, vela acesa, galinha preta, farofa, encruzilhada, despacho na praia, no rio, na cachoeira, em tanta besteira. Tudo isso para fazer você, aleluia, viver longe do evangelho, colocando a tua fé naquilo que não pode, aleluia, saciar a sede da tua alma. Mas nesta noite, diz aqui a palavra de Deus, que a mulher que se lançou aos pés de Jesus voltou para casa abençoada, voltou para casa vitoriosa, voltou para casa com o seu problema resolvido. Você quer a solução? Vá para os pés de Jesus. Você quer vitória? Aleluia! Adore, se lance somente nos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu na cruz por você, foi Ele que ressuscitou por você, é Ele que está à direita de Deus Pai intercedendo por você. Não é outro, não é Maria, não é Pedro, não é João, não é Paulo, não é nenhum outro, é Jesus de Nazaré que intercede por você. Aleluia, 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 aleluia. Depois que ela se lançou aos pés de Jesus, ela começou a rogar, aleluia, rogava-lhe para que, aleluia, Jesus expulsasse de sua filha o demônio. Lá em Mateus, diz que ela ouviu 3 não de Jesus. Jesus não lhe deu palavra. Jesus disse: eu não fui enviado senão somente as ovelhas da casa de Israel. E o terceiro não foi: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Então foram 3 não. 3 não que ela ouviu de Jesus. E ainda teve os discípulos que ficaram ali aos pés de Jesus mandando despedi-la, mandá-la embora. E por quê? Porque eles não estavam mais aguentando ela gritando, clamando, rogando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filhinha está miseravelmente endemoniada. E mesmo os discípulos, a comunidade da fé, criando um bloqueio para ela, aleluia, mesmo Jesus lhe dizendo não, não e não, ela não parou de rogar. E vamos ser sinceros conosco mesmo. Seja sincero com você mesmo. No primeiro não você já estava blasfemando. No primeiro não você já estava revoltado. No primeiro não você já estava virando as costas e voltando do mesmo jeito.
pelo caminho do desespero para a tua casa. No primeiro não, você já tinha desistido de Jesus, porque eu vejo isso a vida toda. Eu estou há 36 anos pregando a palavra de Deus. Quantos crentes já chegou para mim, lamentavelmente já me disse isso: pastor, se Deus não me atender, eu vou para o terreiro, eu vou para a macumba, eu vou buscar a solução do meu problema na feitiçaria. Quantos, infelizmente, desesperados já disseram essa blasfêmia? Nesses 36 anos que eu estou pregando a palavra de Deus, porque não sabe aceitar o não de Deus. Aleluia. O não de Deus é melhor do que qualquer outra coisa que você possa vir a fazer para resolver o teu problema. O não de Deus não significa que Ele não vai fazer. O não de Deus significa que Ele tem o tempo certo de agir. Que o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o teu tempo. Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele opera quando quer, a hora que quer. Às vezes eu e você acha que a melhor hora é o agora, é o imediatamente. Mas Deus sabe de todas as coisas. Nós somos limitados, mas Deus é um ser ilimitado, infinito na sua maneira de ser. Ele é um Deus onisciente, é um Deus que sabe de todas as coisas. Então o não dele pode significar também: espera mais um pouco. Não se revolte, não desiste da tua bênção, do teu milagre. Continue rogando a Ele, continue clamando. Foi o que a mulher fez, ao ponto que os discípulos não estavam aguentando a gritaria dela. Senhor, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus diz não, ela vai, se joga nos pés dele. Quando Jesus diz não novamente, ela o adora. Quando Jesus diz não novamente, ela começa a rogar: me socorre, Senhor, me socorre. É como está aí. Aleluia. Aleluia, como nós lemos em Mateus: me socorre. Aí Jesus usa um provérbio da época: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aqui Jesus estava falando da missão dele, que primeiro era com os judeus. Ele veio primeiro para os judeus, está lá em João capítulo 1. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, como esta mulher aqui, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, era algo que Jesus já tinha falado várias vezes. Não foi só para essa mulher, que a missão dele primeiro, que o Pai o enviara, era para com os judeus, que era o povo da promessa. Mas ela responde para o Senhor: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Quem tem pet em casa sabe disso. É ou não é? Quem tem cachorrinho de estimação em casa sabe disso. Aleluia. Se eles entrar na hora do almoço, na hora que a família está na mesa, o que cair no chão eles comem. E a mulher diz: olha, eu não preciso de todo esse banquete de graça, de poder, de maravilha que o Senhor está servindo aos judeus. Eu só preciso de uma migalha da tua graça. É só uma migalha do teu poder, para o meu sofrimento acabar, para minha filha ser liberta, para o mal bater em retirada do meu lar. É só uma migalha, Jesus. E aí, pessoal, os judeus que honravam ele com os lábios, mas o coração era distante de Jesus. Jesus, sabendo de todas as coisas,
Mas mesmo sendo Deus, sabedor de tudo, Ele se dá o direito de ser surpreendido pelas boas respostas de um coração que crê nele de verdade. Quando ela diz os cachorros comem das migalhas debaixo da mesa, lá em Mateus, Jesus exclama: ó mulher, grande é a tua fé. Uma mulher que não era israelita, não era judia, não era do povo de Deus, não era do povo da promessa, não era da fé, expressou uma fé muito maior do que os judeus. Ó mulher, grande é a tua fé. E aqui Jesus diz uma coisa que é o segredo da vitória. Versículo 29. Por essa palavra vai. Por essa palavra vai. Por essa palavra vai. Quando ela diz, sim Senhor, mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos, presta atenção que aqui está o segredo da tua vitória sobre o mal que te aflige. Jesus disse para ela, por essa palavra vai. Que palavra? A palavra que saiu da boca dela. E qual foi a palavra que saiu da boca dela? A palavra da confiança em Jesus. Aleluia. Quando ela ouviu lá, nas cercanias da onde ela veio, falar de Jesus, tudo aquilo que ela ouviu de Jesus, ela creu lá. E ela caminhou com aquela crença. Ela buscou Jesus com aquela fé. Ela foi até Jesus crendo em tudo aquilo que ela ouviu. E mesmo tendo ouvido Jesus dizer não para ela por 3 vezes, ela continuou crendo. Ela perseverou na fé. Ela perseverou na confiança dela em Deus. Aleluia. E é isto que o Evangelho te desafia, meu irmão e minha irmã. Por maior que seja a tua dor, aleluia, mesmo que você não tenha mais lágrimas para derramar de tantas lágrimas, não perca a tua fé, não pare de confiar em Deus, porque a vitória é tua. Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Pela fé você já é vitorioso. Ainda que o que está acontecendo te machuque, te faça chorar, aleluia, te cause sofrimento, mas creia nisso. Pela fé você já é mais do que vencedor. Aleluia, por esta palavra vai. É isso que Jesus espera de cada um de nós. O que sai? O que tem saído da nossa boca? Hein? Como eu falei, tem crentes desesperados com seus problemas, que em meio ao seu desespero chega, eu não vou vir mais não, tem gente me chamando para feitiçaria, eu vou para lá. Então sai coisas desse tipo da boca de muita gente que diz que crê em Deus. Mas o Evangelho está nos dando esta lição aqui, para o nosso próprio bem. Jesus garantiu a vitória daquela mulher quando as palavras que saíram da boca dela foram palavras que expressavam uma verdadeira confiança em Deus. Por essa palavra vai. Por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. O milagre habita aquilo que você crê. Ela estava crendo que em Jesus havia poder para libertar a filha dela. E quando saiu da boca dela aquilo que tinha no coração dela, Jesus disse, por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. Quando a palavra da fé estiver no seu coração, na sua boca, o milagre já aconteceu. Aleluia, o mal já caiu por terra, seja ele qual for. Amém, meus irmãos?
Amém, minhas irmãs? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Quem tem um hino adequado com essa mensagem, vem aqui. Ou já tinha alguém preparado, irmão Edson? Quem tinha alguém? O Daniel, amém. Prepara aí. Daniel vai louvar o Senhor, mas antes vamos orar. Querido Deus, querido Pai, aqui está teus filhos, tuas filhas. Senhor, Tu sabe quem está ouvindo também esta palavra através dessa rede social. Ó Deus, Tu conhece aquilo que tem feito teus filhos e tuas filhas sofrerem. Tu conhece a situação de cada um, porque Tu és um Deus que sabe de todas as coisas. Todas as coisas, Pai, estão nuas e patentes aos Teus olhos. E eu creio, Pai. E a Tua palavra tem operado a fé em nossos corações para crer mais ainda nesta noite. Que seja qual for o sofrimento que tenha angustiado teus filhos e tuas filhas que me ouvem agora. Aleluia. Em Ti, Jesus, há poder para dar um basta neste mal que tem causado este sofrimento na vida do teu filho e da tua filha. E eu quero agora, Senhor, te rogar. Eu quero te suplicar agora. Aqui em teu altar eu me prostro em tua presença e peço, Senhor, de todo o meu coração, que tudo aquilo que tem afligido quem me ouve, quem tem ouvido a palavra do Evangelho, a palavra da fé, a palavra da verdade, a palavra que liberta, que salva e que cura, meu Deus, que receba agora a manifestação do teu poder sobre as suas vidas. E seja qual for o demônio, o espírito maligno, seja qual for a enfermidade, seja qual for o problema, aleluia, seja qual for a luta, Senhor, aleluia, que todo mal agora seja dissipado, em nome de Jesus. Mal, sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Povo de Deus, diga comigo, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Então receba ela aí no teu coração agora.